fechar os nossos olhos, o pastor Paulo Mendes, companheiro, amigo, estará pregando aqui com toda a liberdade do Espírito. É bem-vindo. Somente crer, somente crer. Glória a Deus. Creia, irmão. Por causa de você, igreja, irmão, irmã, Deus muda a linha do pregador, Deus muda a escritura, é por causa de você. Você vem crendo, você saiu da sua casa pedindo na sua alma: Deus, fala comigo. Você está aqui para ouvir Jesus falar. Creia, creia, somente creia. Que a graça do nosso Deus possa mudar em nossos corações cada vez mais. Ao pastor Edir, muito obrigado, os irmãos aqui atrás, vocês, pela recepção, confiança de nos entregar esse lugar, o qual eu vejo os companheiros vindo, cantando bem, mas na verdade é um lugar difícil. Difícil porque a responsabilidade é muito grande. E vendo a maneira que Deus faz as coisas, tem feito e faz, vendo esses testemunhos, se fôssemos fazer um culto de testemunhos e ter e gravar isso e mandar, nós teríamos, o tempo não daria. O tempo não daria. E isso faz com que nós ficamos cada vez mais alerta, mais gratos, a Deus por tantas bênçãos recebidas, muitas dádivas. E essa unção, ela contagia, essa unção de alegria, de gratidão, Você sabe que a unção, ela traz frutos, embora há frutos da unção que eles não são desejados, mas ela traz unção, traz frutos. Um dos frutos da unção é inimigo. A unção gera inimigos. Sabia disso? A unção que é boa, Jesus diz: quando fores perseguidos por causa do meu nome, por fazer o bem, você pode regozijar. Você vai ser perseguido por fazer o bem. A unção traz inimigos, porém ela traz entusiasmo, traz ação e traz dinamismo. Não tem como pessoa com unção ficar parada. É impossível. Impossível. Você vai se mover, você vai, porque é o que Jesus fez quando ele foi, desceu com aquela unção, esteve na terra com a unção. E eu estava pensando, pastor, de lendo a mensagem que te ver, o profeta diz assim: todos os profetas, eles disseram assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Jesus veio e disse assim: assim vos digo eu. Sou eu que falo contigo. Ele não disse assim: Senhor, sou eu que falo contigo. É maravilhoso, não é? Eu ia cantar, mas não vou cantar não. É um corinho. Está aí no monitor não, né? Tá não. Será que eu canto? Solta aí, um corinho então. Um corinho. Mas se vocês cantarem. Eu costumo brincar assim com a igreja lá da Viraí, com os irmãos, assim, você vai cantar. Senão você fala para quem está no céu: se você não cantar, eu saio daqui e disperso você. Vou outro canto. Eu vou mudar de lugar, se você não dá bem, não cantar. Vou sair de perto de você, Faz isso. É Si maior? Deixa eu ver aqui. Está aí no monitor. Quão glorioso é! Glória
É assim que é bom. É bom quando fica com vontade de cantar mais. Vamos se colocar de pé. Eu trago a saudação da igreja ali de Naviraí. Disse a eles que estaria aqui essa noite com o pastor Edir, com vocês. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero fazer uso, irmãos, de uma escritura bastante conhecida. E o pastor diz assim, ó, por causa de vocês, o pregador usa. E eu já estava pensando em mudar a escritura ali no banco. Eu falei, mas eu vou permanecer com essa escritura. Depois farei menção da segunda escritura. Está aí em São Marcos, onde foi anunciado, o capítulo 10, versículo 36. Nós vamos observar aqui, quero trazer assim um encorajamento, porque a palavra de Deus ela encoraja, né? E para nós caminharmos cada vez mais entusiasmados nesta fé. Estou feliz, agradecido a Deus por mais uma vez estar aqui e me sinto bem. Esse ambiente próprio, bom, esse dinamismo, né? Qual Deus agrada disso, estar aqui. Obrigado por isso. Obrigado ao pastor Edir mais uma vez. Ele que esteve conosco recentemente, ficou lá, deu uma despesa de sol, mas foi bom também, tá? Foi pão mesmo, sabe? E prometeu que vai voltar. Ele ficou uns 4 dias lá conosco, sabe? E a gente estava tão feliz e tal. Depois veio embora, ficou um vazio lá, sabe? Vazio na geladeira, na despensa, sabe? Nós tivemos, né? É no chiqueiro que vazio. Foram um culto em Primavera, outro em Bataiporã. Foi Bataiporã, na Viraí no sábado, no domingo de manhã e em Eldorado domingo à noite. E o povo foi abençoado, ficamos muito felizes com a visita do vosso pastor ali conosco. As portas ficaram abertas. O sinal que gosta é quando volta. Vamos ler a Bíblia, todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando Jesus chama, irmão, aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, tua palavra é bendita, é santa, pura, Senhor, e eficaz. Que o Senhor possa usá-la mais uma vez, essa espada em favor de cada um de nós. E abençoe, Pai, a tua igreja. Abençoe nós aqui, Senhor. Abençoe o pastor desta igreja. Abençoe os obreiros, esses que tocam, os que cantam. Abençoe cada um diácono. Senhor, se nós estivermos todos em um só acordo, um só espírito, então o Senhor vai trabalhar no meio, no campo, aqui, no culto, lá, em todos os lugares aqui nesta igreja. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, ajuda-nos. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu estou com 2 mensagens aqui. Que foste ver, aliás, 3, que foste ver, Deus tem um cordeiro provido e provando sua palavra. Eu quero
desta mensagem e espero que possamos aqui extrair algo para a nossa vida, o que sempre acontece, não é verdade? Eu sei que independentemente de quem esteja aqui pregando, esta mensagem, esta palavra, ela está sempre indo em encontro ao povo de Deus, aqueles que precisam. Nós vamos observar aqui o que eu quero pensar com os irmãos aqui um pouco, é sobre exatamente o que Jesus fez por você, fez por nós. Nós vamos apanhar um pouquinho, ler alguns parágrafos da mensagem e com a história com que a Bíblia narra para nós, e vamos ver que Jesus veio ao mundo em um dia, em um momento, em uma hora de muita confusão, de muitos problemas, aflições, angústia, perplexidades nas pessoas, e que às vezes nós vemos o nosso profeta, ele faz um drama, e ele prega, e ele mostra isso, mostrou para o mundo de hoje, e parece que poucas pessoas conseguem ver, pouquíssimas são as pessoas que conseguem ver realmente. Nós tivemos um encontro agora, recentemente, o pastor Joaquim Gonçalves abriu aquele encontro, fez a abertura, com o parágrafo 143 da mensagem Conferência com Deus. Ele disse: nós precisamos ver com os olhos proféticos. Aleluia! O momento em que nós estamos vivendo. E cada vez que você vai vendo as coisas com os olhos proféticos, quanto mais você vai enxergando, mais nós vamos distanciando do que é humano. Mais vamos distanciando. Com o Fernando, Deus te abençoe. Prazer revê-lo. Acho que é uns 8 anos, 10 anos aproximadamente. Acho que ele sabe, não me lembra de mim. Deus te abençoe. Bom te ver. Vamos aproximando, desprendendo do que é humano. Tudo que é humano vai ficando em segundo plano. Nós vamos deixando o que vamos dizer, o que é fundamental, e vamos nos apegando a cada vez mais no essencial. Você pode pensar, o que seria isso? Como é que eu poderia dar um exemplo? Talvez do material, por exemplo, para vocês entenderem. Vou dar um exemplo do dinheiro, por exemplo. O dinheiro não é essencial. Para muitos parece ser. O dinheiro é fundamental, mas ele não é essencial. Não. Essencial na minha vida, na sua vida, é Jesus. Então, quando eu disse vamos deixando o que é fundamental, nos apegando cada vez mais ao essencial, ou vamos desprendendo do que é visível e vamos nos apegando no que é invisível, porque somente o invisível permanecerá, diz o profeta na mensagem História de Minha Vida, parágrafo 29. Tudo que é visível desaparecerá e permanecerá o invisível. Pois bem, Jesus chegou ao mundo em um momento tão difícil. Aquele povo tinha as leis, tinha as suas culturas, tinha suas maneiras, os seus meios. E irmãos, se existe uma coisa terrível, uma das piores prisões que existe no mundo, ela chama religião. A religião tem impedido muitas pessoas de serem abençoadas. Muitas pessoas. E por que não dizer que muitas pessoas fazem da mensagem um credo? E nós corremos um grande e sério risco, não é verdade? Dado o momento de escuridão que estamos vivendo,
momentos de trevas. Pastor Euclides Claro pregou a mensagem, que aliás, vocês ouviram aqui. Caminho foi sugerido e eu assisti com a igreja. Ele disse que a igreja está caminhando na sombra da morte. Vocês lembram disso? Jesus é luz, o mundo é treva. Nós estamos na sombra, entre a luz e as trevas. Aí então podemos entender porque Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. O mundo chegou, você sabe que Moisés profetizou um libertador maior do que ele para o povo. O povo apegou tanto aquilo, e ficaram, e eles achavam, então vai vir um libertador maior, e viria, como veio. Porém o homem, como ele é humano, se prende muito no que é humano, muito no terreno. Então eles levaram aquilo mais pelo meio, vamos dizer, social, político, aquele libertador que Moisés havia profetizado. E eles então pensou que aquilo seria uma coisa assim, como um novo governador, assim como o mundo está esperando uma mudança, alguém que entra com mais inteligência, alguém que chega com mais, talvez, com mais moral, que é difícil, felizmente, mas eles esperavam, e então aquilo se tornou até uma tradição dentro dos lares. As pessoas ali, o judaísmo, irmãos, era uma religião, ou porque eu não dizer ainda, muito rigorosa. Nós vamos ver aqui porque e o que a religião fazia. Aquele povo que era o povo de Deus, que Deus tirou do cativeiro, trouxe como forte, passou pelo deserto, fazendo prodígios, maravilha, curando, libertando. Olha, Deus fez coisas e deixou eles levar aquilo para lá, de volta, e nunca mais era para ele esquecer daquilo. Mas as tradições, e é tanto que os lares, os pais de família, eles almejavam ter um filho homem, porque tendo um filho homem, tinha ali a chance de ser aquele. Então quando nascia uma mulher, você sabe que a mulher era muito discriminada dentro da lei judaica, da religião do judaísmo. Quem colocou e deu a honra à mulher foi Jesus. Jesus, o nosso mestre, porque ele sabe todas as coisas. Mas a lei ali, nós vamos ver. Então quando se nascia, quando eles iam para a mulher estava gestante, isso no judaísmo, ela ia então para o quarto do parto, a sala, e havia então a antessala, e o pai ficava na antessala ansioso, esperando para ver o que era. Quando era um menino, a parteira vinha sorrindo com o menino no colo. Então se era uma filha mulher, a alegria era menos. E tinha então outra forma que eles tinham no judaísmo. Eu quero que vocês leiam, porque vejam o que faz o nosso Deus, como Jesus é maravilhoso. E no judaísmo eles eram tão rigorosos que havia 3 formas da pessoa ser excomungado ou excluído do judaísmo. 3 formas de ser excluído ou excomungado do judaísmo. Primeiro era através do nascimento. Como estou dizendo, se era menino, então havia um sorriso. Se era menina, então era um outro semblante. Mas aí a parteira vem de lá com um semblante muito triste. O que é? Dizia o pai. Não é um hominho? Se não é um hominho. Mas o que aconteceu? É que é coxo, é aleijado. Se fosse aleijado, nascesse, estava excluído também. Veja o que era a religião. A religião de um Deus todo-poderoso que fez o que fez, como estava agora aqui. Primeira forma, o nascimento. Segunda forma, era então a religião. Aí se uma pessoa naquela época dissesse que Jesus fez um milagre, você era excluído, excomungado da igreja.
Levítico e em Números também, está na lei. Deus disse para Moisés: se um homem ou uma mulher tiver por exemplo, como é que se fala? Uma hemorragia, por exemplo, e não for curada no tempo hábil, ela era imunda, então ela era excomungada do arraial. Olha como era, coisa triste, não é? E sabe o que eu descobri? Que o cego Bartimeu não nasceu cego. O profeta de Deus disse isso nessa mensagem. O cordeiro provido por Deus, ele ficou cego mais tarde. Então todos, quando alguém nascia coxo, aleijado, ele já na lógica ali da religião judaica, ele não tinha mais nenhum, vamos dizer assim, nenhuma perspectiva de ser alguém na vida. Olha onde o mundo estava vivendo. Aquilo representava alguma coisa para eles. Então todos, você vai ver, e Jesus veio então, e eles fizeram através daquilo uma lei dentro do judaísmo, porque eles esperavam o Messias. E se assim, então, aí surgia alguém, que aparecia uns denominando o Cristo e outros. Jesus não era o único daquele dia. Não, vieram muitos. A lei, o que eles fizeram? Eles colocaram tipo como se fosse uma precaução na lei, para alguém que se denominasse o Cristo ou Messias, que não viesse dentro dos padrões da igreja, que não viesse dentro da política da igreja, porque havia casado a política e a igreja. Se alguém se levantasse e dissesse que era o Cristo, que não viesse de acordo com o judaísmo e a política, então era morto. E em meio a todo esse cenário, quem que aparece? Jesus. Jesus aparece. E ele então nasce na manjedoura, ele cresce, e ele nasceu ali. O profeta disse: era um menino Jesus, porém era Deus encarnado, o Verbo se fazendo carne. Enquanto aquele povo, havia aqueles sacerdotes, os rabinos, os mestres da sinagoga, estavam com aquela lei, esperando que viesse de acordo. E como se não bastasse, tinha que vir de uma linhagem ali, ele veio como filho legítimo. Olha, irmãos, e é tanto que nós vamos ver aqui, o profeta disse que lá, até hoje, naqueles países, disse, há tantos mendigos, tantas pessoas aleijadas, coxos, que param à beira dos muros, aqueles lugares mais menos favorecidos da cidade. Jericó, por exemplo, ela ficava a um lado da cidade de Jerusalém, e havia um muro, e eles então, aquelas pessoas mais favorecidas, elas vinham morar em Jerusalém. A mesma coisa de hoje, as pessoas querem status, que é aparência, e então eles vinham mendigar ali, e tanto era uma lei não escrita, diz o profeta nessa mensagem, uma lei não escrita, cada um daqueles mendigos tinha o seu lugar. E aí as pessoas, ao sair de casa, sabe como você faz quando você vai para a cidade? Você pega assim, não, vou levar uma moedinha porque também dá vontade de tomar um sorvete. Lá era uma lei não escrita, e cada um que saía pela manhã, mensagem, Deus deu um cordeiro, apanhava uma moeda para dar esmola, porque havia muitos ali, e o profeta disse, não podia dar o luxo de dar esmola para todos, porque senão ficaria pobre, de tanto que havia. Jesus veio em meio a toda essa confusão, e Jesus começa, ele vai, São Lucas narra que ele vai para o monte, e já no monte ele é tentado ali, e ele vence Satanás com o poder da palavra. A palavra tem poder, aonde essa palavra chega, ela é pregada. Por isso eu regozijei quando falou de um culto evangelístico. Eu gosto demais disso, irmãos. Vocês vão
para mim, olha, falou isso, falou aquilo. Isso é gostoso demais, irmão. Isso é maravilhoso. Isso inquieta. Até Jesus falou assim: olha, vai que a tua fé te salvou. Jesus não pregou um sermão para ele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus começa então a sua jornada. Você vai ver isso, a mensagem. Deus tem um cordeiro para 10 em diante, isso que eu estou dizendo. Jesus começa, volta, e quando ele vem, tão cedo no seu ministério, o mundo com toda aquela ética, com a moral, e esses que nasceram assim, por questões da vida, ninguém pede para nascer com problema, ninguém pede para ter problema na vida, ninguém pede para ser pecador. Você não pediu para nascer hoje, não pediu para nascer assim, você nasceu. Eu nasci um pecador, foi a Bíblia que diz. Nascemos assim, fomos formados em iniquidade, e Jesus vem. E aí chega um dia, Jesus ascende pelos arrebatos. Um dia Jesus vem à sinagoga. E quando Jesus chega na sinagoga, não sei se para criticar, para alguma coisa, apanha um livro e dá o livro para ele ler. O que estava dirigindo ali, pegou exatamente o livro do profeta Isaías. E ao pegar o livro do profeta Isaías, ele abriu e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e dar liberdade aos cativos. Encerrou o livro que falava dele, se assentou e começou a falar, mas nisso a lei falou mais alto. Pecou, é blasfemo. Ele está falando bem, que ele virou e disse assim: hoje se cumpriu essas escrituras diante dos nossos ouvidos. Aleluia! Irmão, no meio de um cenário daquele, o decreto era morte. E Jesus vem e diz: hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. A lei falou mais alto: tem que matar, vamos matá-lo. E já que apanhar Jesus, iam julgar no monte. Jesus saiu e foi embora. Jesus segue a sua missão. Jesus nunca parou. Jesus nunca para. Ele nunca para. Ele não para por aqueles que o Pai tem dado a ele. Ele sai então de Jericó, foi expulso e foi para Cafarnaum. Chega em Cafarnaum, ele está pregando e começou a revolucionar o mundo. A mensagem revolucionou de Jesus, assim como essa mensagem tem revolucionado essa cidade e vai continuar revolucionando. Sim, há pessoas que temos que é inimigo, a unção faz isso. Uma igreja com unção traz inimigos. Por isso Jesus, porque tinha unção, o Espírito do Senhor está em mim porque me ungiu para pregar. Você tem que saber que é um dos primeiros frutos da unção, é inimigo. O que está fazendo? Aí não pode, é isso, é aquilo. Por que não pode? Se Deus mandou, se Deus determinou, se Ele decretou, pode sim. Aleluia! Não sou eu quem vou impedir. Não é ninguém que vai impedir o mover de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na sua vida. Deus deixa as coisas acontecendo. E as coisas vão acontecendo. E vai acontecendo, e vai acontecendo. E nós ficamos assim: meu Deus, o que vamos fazer? Assim como você ouviu, se fosse fazer, vem aqui, cada um narrar a história como foi que leu a mensagem. Quando você conheceu a mensagem, irmão, aquilo trouxe uma inquietação tão grande, mas tão grande. Meu Deus, parece que eu estou, o que eu vou fazer agora? Exatamente como as pessoas, sabe aquela pessoa desesperada que precisa de uma ajuda, bate ali, vai lá, vai acolá, depois não vai, a pessoa fica assim: e agora? Aonde eu vou? Estamos assim, aonde vamos? Até que a coisa vem na hora certa. Isso traz regozijo.
frente. E eles moravam juntos, e um dormia num quarto, outro no outro. E eles leu a Bíblia, e foi lendo a Bíblia, que não foi mexendo com eles, foi revolucionando. E eles que alegria, não queriam parar de ler. Viravam para outra página, em outra página, em outra página. Só que vamos ter que dormir, porque nós temos que trabalhar amanhã. Então vamos dormir então. Fechou, e o pai deitou, apagou a luz, ficou aquele silêncio. Daqui um pouco mais tarde, um falou assim: fulano, oi, você está dormindo? Não estou não. Falou assim, aí eu também não. Então vamos ler o livro então. Então vamos ler o livro. Por que você está perdendo tempo? De tão maravilhoso que é, nossa alma sacia disso. Jesus vai para Cafarnaum, expulso dali. Ele começou a pregar o poder político, como eu disse. Já alguém, o inimigo levantou, escreveu uma cartinha para Herodes. Herodes, Jesus está revolucionando aí, está na sua região. Você tem que fazer alguma coisa. Está juntando muita gente. Porque as pessoas vinham e diziam: meu Deus, quem é esse homem? Que palavras são essas? Ninguém fala como ele. Como pode alguém expressar tais palavras? É a palavra de vida eterna. Herodes, mais do que depressa, movido pela política. Porque a política está visando, se tiver movimento, ele está aí, não pode, tem que ser por ele o movimento. Todo político. Herodes mandou uma carta para entregar para Jesus, vai entregar para ele, falar que é para ele parar de pregar. Não é para pregar mais. Decreto. Vão lá os mensageiros de Pilatos. É Pilatos? Herodes. Vai lá, entrega para eles. Quando entregou para Jesus, Jesus deu uma olhada, virou e falou para o mensageiro assim: ó, vocês voltem e fala para aquela raposa que eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã, vou pregar os enfermos. É missão minha. Fala para aquela raposa que eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã, vou expulsar demônio e vou curar os enfermos. Essa é a minha missão. E o tempo está passando, e Jesus vai. Enquanto Jesus está em Cafarnaum, e havia ainda mais ali algo, sabe o que dava, vamos dizer assim, nome para o homem? Lá no judaísmo, na lei, o homem, quanto mais filho ele tinha, filho homem, aquilo é que dava a sua prole, né? O segmento. Então, aquilo ele sentia orgulhoso. Quanto mais filho tivesse, mais orgulhoso o homem se sentia. Aliás, Davi disse no Salmo 127: os filhos são como flecha na arma do valente. E bem-aventurado é o homem que enche dele o seu alforje, porque aquele é um orgulho. Enquanto Jesus vai lá em Jericó, havia algo que estava acontecendo na casa de um homem. Eu disse que uma forma de ser excluído da sinagoga, um membro comum não podia. Você lembra que quando aqui Jesus curou aquele cego, perguntava para ele assim: viu, fala para mim, vem cá, é verdade? Ou já chamaram os pais dele: ó, é verdade que o filho de vocês que foi curado lá na reunião de Jesus, você não sei não, pergunta para ele: verdade? Devia me comprometer? Não sei. Fala para ele: verdade, ele vai falar para vocês. Não podia, se não é excomungado. Medo. Não podia, nem com os olhos abertos. E aliás, Jesus falou para ele: não fala para ninguém, você lembra? Como não falar? Parece que Jesus estava até brincando. Como não falar? Não fala para ninguém não. O homem é cego, Jesus curou e pediu para não falar para ninguém. Vem interrogar os pais, se não sei. Não sei de nada. Vocês pensam que não tem gente que oculta esse trabalho aqui não? Como é que está o trabalho lá? Não sei. Vim dizer que tem um trabalho mesmo lá. Tem? Existe isso. Eu disse que o mundo de então e de hoje não está nada diferente. Mesma coisa. Pergunta para ele. Depois vamos ver aqui em São João, irmãos. Coisa triste. As pessoas nem sequer, você sabe que a coisa, um opróbrio para os judeus era privar eles da adoração a Jeová. E uma pessoa, poxa, não podia entrar nem na igreja, nem no ato. Não entrava. Com a doença assim, ou coxa
ficava, lembra que aquele coxo mendigava quantos anos na porta Formosa? Na porta, ele não podia entrar nem no átrio da igreja. Irmãos, essa era a minha condição, era a sua. Ele ficava mendigando na porta Formosa, 40 anos ali, mendigando. Aí quando Jesus estava para lá, para cá, algo estava acontecendo ali, sabe? A filha de um homem. Eu disse que era orgulho para ele ter bastante filhos, homem. Ele tinha só uma única, ainda mulher. Estava perdida, moribunda, ia morrer. Príncipe da sinagoga. Um homem renomado. Ele era príncipe. E a filha dele agora está para morrer. Moribunda. Era a única filha. Já não era muito para ele, porque ele sendo ter só uma filha única e agora morrer. De uma enfermidade ainda, porque se ela ficar com aquela enfermidade, não podia mais para a sinagoga, onde ele era o príncipe. O que é a religião? Veja, olha onde estamos. Olha a liberdade que Deus nos deu. Olha como estamos livres hoje. Pensa você. De jugo que carregávamos. Tantas coisas boas. Jairo tinha uma boa igreja, porém não podia fazer nada. E Jairo luta, e lutou, e nada pode fazer. E São Marcos narra no seu capítulo 5, 21, que essa mulher também, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela estava há 12 anos. Se na lei tivesse um tempo hábil, eu não sei qual é o tempo hábil, não sei, talvez 3 anos, ou 2, estou fazendo aquilo, não sei. Ela tinha 12 anos, ela já era uma excomungada, ela não podia mais. E havia 3 coisas que a doença roubava das pessoas, ou 4 coisas que uma doença assim roubava. Primeiro, a família, porque ela era tirada da família e colocada em um lugar isolado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, direito de ir e vir. Ela não podia mais transitar no meio do povo, porque ela era imunda. E se não bastasse, ela escrevia uma tabuleta e colocava aqui na frente e um sino batendo. Quando a pessoa andava, aquele sino batia, identificando que era uma pessoa imunda. Isso dentro do judaísmo. Que coisa triste. A pessoa tinha que ir para que alguém que escutasse o sino, olhasse, ficasse atento e distanciasse 50 metros daquela pessoa. Terceira coisa, não podia congregar, como já falamos, adorar o Senhor. Quarta e última coisa, ela tirava da pessoa a identidade da pessoa. A pessoa ficava ninguém, vegetava no mundo, diante de um povo que era chamado povo de Deus. Aquela mulher agora não tinha mais a família, não podia compartilhar com a família, não podia ir e vir, não podia adorar Jeová e não tinha nem identidade. Porque quando Marcos, o mesmo São Marcos, não é maldade nem por nada, porque era assim. Não é maldade ou Marcos estava discriminando, não era porque era assim. Quando veio Jairo, Marcos deu o nome e deu o ofício dele, o Jairo, príncipe da sinagoga. E veio também uma certa mulher, não podia falar o nome dela. Jairo chegou para Jesus de frente, joelhou de frente de Jesus. A mulher não podia fazer isso, ela tinha que chegar por detrás, excomungada, imunda. Teve que achar uma oportunidade. Mas antes disso, Jairo começou, quando expulsou Jesus, parece que desapareceu. Daqui a pouco a enfermidade chega, e Jairo luta, e faz de tudo, e faz. Mas de repente Jairo, porque a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga, e se estava ali, Jairo estava lá também. Jairo pensou: eu ouvi aquele homem falar que ele veio para curar os quebrantados de coração, ele veio para dar esperança, ou para ele, vamos dizer, trazer, confiar em quem ninguém mais confia, em outras palavras. Mas aquela mensagem que Jesus leu lá na sinagoga, ele ficou dentro de Jairo. Jairo ficou pensando: mas Jesus falou que pode. E ele ficava: mas agora como é que eu vou? Se um membro comum e agora o príncipe, como é que eu vou? Como é que eu vou agora? Sabe que a primeira coisa que as denominações fazem com os seus crentes? Se tiver 50 membros, 50 tem cargo.
tremenda. Está vendo aqui, irmão? Você vou ensinar aqui, tá? Você, irmão, você tira depois do que precisar, põe aqui. Para passar para ele, a irmã que passa, você passa para aquela, você passa para o teu. Irmãos, é ridículo. Deus vendo aquilo, eu fico pensando, meu Deus, como o coração de Deus, vendo aquelas pobres almas, que ele tinha um pacto com Abraão, porque ele era um filho de Abraão. Deus tinha um pacto com cada uma dessas pessoas, assim como ele tem um pacto com você hoje. O pacto é seu, é nosso. Jairo pensou, agora sabe o que eu fiquei pensando? Se essa mulher estava 12 anos com esse problema, eu não sei qual é o tempo hábil, e a Bíblia diz que alguém foi lá falar para ela de Jesus, ouvindo falar de Jesus. Há pessoas que têm coragem, por isso que temos que ter coragem de irmos lá no arraial dos imundos e falar que Jesus salva, que Jesus cura. A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Certamente alguém foi lá, foi um evangelista lá e sentou com ela, fizeram conversão nele, sentou com ela e disse: moço, eu sei, moço, que você está certo, mas minha lei já me condenou, eu não tenho mais jeito para mim, eu só estou esperando a sepultura abrir, moço, não tem mais jeito. Quem sabe ela começou, o rapaz do evangelista começou a falar para ela de São Mateus, capítulo 14, versículo 34, disse: não, minha senhora, só está falando assim porque a senhora não viu o que eu vi, só está falando assim porque a senhora me conheceu antes, a senhora está me vendo agora, a senhora não viu o que eu vi. Olha, deixa eu contar para a senhora, dona, ele chegou certa vez lá em Genezaré, e quando o povo ficaram sabendo que ele estava ali, saíram buscar todo mundo enfermo, doente, aleijado, e pediu que só tocasse nele e era curado. Os demônios saíram. A mulher parou. Mas não, moço, não vai dar. Eu sei que esse Jesus anda com a multidão, eu vou ter que gritar. Não precisa gritar, dona. Mas como é que eu vou fazer para chamar a atenção de Jesus? Como é que vai me atender no meio da multidão? Dona, não precisa. É só a senhora chegar lá e tocar. É só a senhora tocar. E quem sabe ele pegou e foi embora. Foi embora e a mulher ficou no arraial dos imundos. Quem sabe ela deitava e aqueles problemas, cada dia que passava, já estava no final. Porque Jesus não chega atrasado, para você parece que é o último, não dá mais, ele chega. Aí é hora de agir. E aquela mulher ia para lá e dizia assim: somente eu tocar. Só tocar. Se eu só tocar. E ela disse: eu não ficava andando por ali. Mas tão somente eu tocar. O rapaz falou que só tocar. Irmãos, deu uma coragem nela. E ela então tirou aquela roupa de imunda e foi, e tocou, rompeu a multidão. Isso já Jairo estava vindo também, porque ele estava desesperado, falou assim: não, eu vou ter que ir também. E quando o Jairo chegou em Cafarnaum, Jesus não estava. E Marcos falou que ele podia voltar, Jesus não estava. Jesus estava do outro lado do mar, num lugar chamado Decápolis. Era uma região de 10 cidades, ou Gadara. Jesus foi lá em Gadara, e eles chegaram ali. Cadê Jesus? Não estava ali em Cafarnaum, estava do outro lado. Foi lá abrir um campo lá no trabalho. Foi uma cidade que dominava eram os demônios. O diabo dominava lá em Gadara. Sim, ele habitava ali e estava apavorando Gadara, a região toda, atemorizando. Jesus desce do barco e encontra um moço que veio contra Jesus, com 2.000 demônios, cura o moço. Olha que coisa gloriosa. Saiu da sinagoga, saiu dos grandes, vai lá em Gadara, curou o rapaz. Depois que o rapaz agora levantou, virou crente. Fala assim, né? Fala assim, mas está errado. O crente virado só dá problema. Ele converteu, e ele ficou tão convertido que ele falou assim: agora o semblante dele era outro. Ele vestiu roupa, vestiu outro semblante. Disse: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Disse: não, você não vai não. Você vai pregar agora aí. Jesus falou para ele: eu estou dando a tradução minha aqui pregar. Ele falou assim: vai
Quem recebe, fala. Quem tem, dá. O que eu tenho, eu te dou. Vai falar para os seus. Comece na sua casa, porque falar para os outros é fácil. Seja crente na sua casa primeiro. A sua mulher, os seus filhos, a sua esposa. Ali, vamos vizinho daqui, vamos vizinho dali. Depois você vai para os outros. Vai, e vai incendiando. O poder vai pegando. Fala para os seus. Jesus entra no barco e volta. Meu Deus, 3 anos e meio eu estou fazendo 40 minutos aqui, todo o trajetório de Jesus. Imagina o que acontecia, irmãos. A revolução que Jesus fez. E as religiões que não podiam nem conversar, nem sentar. O imundo ficava isolado. Jesus chegava, abraçava os leprosos, abraçava os mendigos. Isso era o trono da realidade. Oh, que Deus maravilhoso. Que abraça o mendigo. A mulher chega por detrás, toca como o evangelista falou para ela, é só você tocar. Jairo veio pela frente, porque Jairo tinha glória. Chegou, disse agora, esqueceu religião, esqueceu tudo. Nós temos que esquecer certas coisas. Sabe, nós somos muito cheios de ética. Fico pensando que eu tenho que esquecer um pouquinho. De que eu tenho um nome, que eu sou o pastor Paulo, que eu sou... Tá? Sim, irmãos. Essa consciência, todos verdadeiros têm. Você sabe disso. Nós não vamos ser julgados ou não vamos ser abonados pelos bons sermões que pregamos. Não vamos ser pelos lindos hinos que cantamos. Porque o legado de Jesus não foi esse. Assim, ó, quando vocês aprenderem a pregar bonito, quando vai saber que sois meus discípulos? É isso que ele falou? Quando todo mundo vê que vocês cantam bonito, vão saber que vós sois meus discípulos. Não, quando há mais, então sabereis que sois meus discípulos. E ter coragem de abraçar o mendigo. Essa chama que Jesus tinha. No meu coração, me animou-te quando recebeu a comissão de Deus. Ainda pobre, ele se prometeu para Deus pregar o evangelho todo dia para uma pessoa. Converter. Ele trabalhava a semana inteira. Quando era no domingo na escola dominical, trazia 6 pessoas para a escola dominical. Quantos você trouxe hoje? Ou você nem veio? E ele um dia, irmãos, e aí a história diz que foi a maior escola dominical da região em pouco tempo. Ele trazia toda semana 6 pessoas para a escola dominical. Um dia veio ali muito por alguma razão, não sei onde ele arrumava tanto tempo para tanto, mas um dia ele não conseguiu. Não conseguiu falar de Jesus para nenhuma pessoa. Ele então saiu da porta da casa, eu não falei para Jesus para ninguém, saiu de dentro de casa, se assentou na beira da rua e ficou gritando e chorando. E chorava, e dava para escutar longe. Passou a patrulha, a polícia, passou e disse: moço, o que está acontecendo? Ele disse: olha, é que eu prometi para o meu Deus que eu ia falar do seu amor para uma pessoa por dia. Eu já não falei para ninguém de Jesus. Eu não falei de Jesus para ninguém, chorando. Os policiais disseram: moço, vai para dentro de casa, amanhã você fala. Disse: não, eu tive que falar para alguém. E eu hoje não consegui falar. Eles entraram no carro e foram embora. Passou um quarteirão. Algo começou a queimar. Quando chegou no segundo quarteirão, a história diz que eles estavam. Um começou a chorar, um olhou para o outro, as lágrimas descendo. O que aconteceu? Eu estou pensando naquele moço que não falou: vamos voltar lá. E chegou e disse: olha, nós viemos aqui, nós queremos conversar com você sobre esse Jesus outra vez. Falar dele é maravilhoso. Falar de Jesus. A mulher chega, eu quero concluir, toca em Jesus. E ela tocou, que tocou, Jesus parou, vocês sabem a história. E ela então foi ficando, Jesus caminhando, ela foi ficando para trás, nos assim daqui mesmo. Eu vou embora, com medo. Mas ela sentiu na hora que ela foi curada, Deus, que na hora, ela sentiu na hora, ela ficou assim, com temor, e ela foi ficando meio para trás, ficando, e a multidão indo nisso, Jesus parou. Parou, e disse: quem me tocou? E ela com medo. E aí ele fala assim: Senhor, mas aí está um aperto aqui, todo mundo toca. O Senhor disse: quem te tocou? Eu disse: não, eu senti algo diferente aqui. Oh, a fé dela, ela veio com a fé. Se eu só tocar, nesse momento agora, a Bíblia diz que
porque ela não era mais, agora não era mais imunda, não era mais, não. Oh sim, é como vemos esta manhã, acerca de qual estamos falando. O sol estava se pondo, olha, o sol estava alto, e ali estava o cego Bartimeu. Chegou um pouquinho atrasado aquela manhã. Ele chegou atrasado porque ele teve um sonho que ele enxergava. Ele sonhou que ele estava enxergando, e o profeta diz que ele se virou na noite toda na cama, não conseguiu dormir porque ele sonhou que tinha enxergado. Quando amanheceu o dia, ele não tinha enxergado, ele estava cego. Que decepção! E aí então dormiu demais, já era 9 e tanto, e agora o cego, agora tinha que ir. Esse cego aqui é aquele que tinha 2 pombas-rola e tinha um cordeiro, que uma mãe disse que certo dia a sua esposa ficou doente, e eu disse: ó Senhor, se o Senhor curar a minha filha, eu vou matar as 2 pombinhas. Talvez estou fazendo uma pequena inversão aqui. Eu vou oferecer as pombinhas que viravam cambalhota para ele ganhar dinheiro. Ele era mais favorecido. E aí então eu vou sacrificar. Deus curou a filha. Uma vez que eu chegava em casa e dizia: querida, como é que está a nossa pequena? O Senhor piorou. Está pior. Está pior. Está pior. O Senhor, eu vou oferecer. Sacrificou. A esposa ficou doente. E ele disse: Senhor, eu não posso ficar. E uma vez que ele falou assim: eu amo tanto a minha filha, embora eu não conheça, eu não consegui ver ela ainda, mas eu amo ela, Senhor. Não tira a vida dela. Eu quero ela com vida. Eu nunca vi ela. E agora a esposa: Senhor, se o Senhor curar minha esposa, eu vou oferecer o meu cordeiro. Já ofereceu aquele meio de ganhar dinheiro, agora era nos olhos dele aquele cordeiro. A esposa foi curada. Irmão, Deus gosta de desafio. Deus gosta de desafio. Nós que não temos coragem. Você sabe o que diferencia as pessoas umas das outras? Não são as oportunidades, porque oportunidade todo mundo tem. Todo mundo tem, não são as oportunidades que diferenciam as pessoas umas das outras. Todos têm oportunidade, o que diferencia são os desafios. Às vezes nós ficamos inibidos diante dos desafios da vida. Quantas vezes você tem que levantar? Meu Deus, sem nada, não tem aonde pegar. Não tem, você sabe que não tem, você está ciente que não tem, mas levanta, você tem uma promessa. Então o que vai fazer a diferença é o desafio, como você vai olhar o desafio da sua vida. Ele disse: eu vou sacrificar o meu cordeiro. E então a esposa foi curada, vem ele com o cordeiro para o tempo. O sacerdote disse: não, Bartimeu, que é isso? Você não pode fazer isso não. O sacerdote bonzinho, né? Não, o que é isso, Bartimeu? Peraí, ó, faz o seguinte: vai lá onde vende, compra um cordeiro. Faz isso não. Disse: ô mestre, eu não ofereci um cordeiro para Deus, ofereci o meu cordeiro. É o meu, é esse aqui que eu vou oferecer. Esse aqui foi o que eu disse para ele que eu daria. Matou o cordeiro, ele estava preparando o caminho para a sua bênção. Estava preparando o caminho, preparando para a bênção dele. Ele chega, ele resolve ir para um ponto onde mendigava. Ele chegou num ponto, por mais que ele foi tateando pelos muros de Jericó, ele chegou e chamou fulano, ó ciclano, que era tarde, porque era acostumado todo estar ali pedindo esmola, todo mundo, muitos chamavam aqueles amigos pelo nome, ó fulano, ó ciclano, ninguém respondia, estava um silêncio. Ciclano, fulano, e foi indo, ninguém respondeu nada. E ele foi tateando e se achou uma pedra que tinha caído na época que Josué derrubou os muros, sentou naquela pedra, ficou ali pensando: será que os fiscais passou por aqui e expulsou todos os mendigos? O que aconteceu? Aí uma banda diz que ele volta no tempo de quando ele era criança, que ele enxergava. Certamente ele morava numa encosta lá no alto, aonde descia o Jordão, e ele podia ver os vales, as flores, e diz que uma banda diz que ele lembrava da sua mamãe, quando ele enxergava aqueles lindos olhos azuis. E ele pensando: como que seria bom, mas se fosse verdade que eu enxerguei, mas não era, foi um sonho. E ele começou a pensar: mas eu também gosto de pensar nas boas coisas que tem passado comigo. Eu gosto de pensar também quando eu tinha liberdade de caminhar pelas campinas. Eu gosto de imaginar
quando eu era inocente, quando eu não sabia tantas coisas, sabe? Quando eu podia vir para a igreja e louvar livremente, quando eu podia desfrutar daquilo que Deus fez. Eu gosto disso, diz o irmão Branco. E ele está ali sentado sozinho. É porque Jesus tinha entrado dentro de Jerusalém, passado pelo portão, e todos aqueles mendigos curiosos foram atrás de Jesus, ver o que estava acontecendo. Jesus foi ali em toda a cidade, saiu e aquela multidão ia momentos com a mulher. Ele falou assim: que barulho é esse? Disse sim, é Jesus de Nazaré que está passando. Quando falou assim, foi o suficiente. Eu precisava desse encontro e de um desafio. Jesus não foi aonde ele estava. Aí está o grande desafio que Deus nos lança. Você precisa, então levanta de onde você está. Eu tenho que levantar de onde estou. Jesus parou e disse assim: levanta. E alguém já veio encorajando ele. Senhor, vai, ele está te chamando. Olha, Jesus está te chamando, pode ter ânimo. Quando Jesus chama, não é à toa. Não é à toa. Não. Pode ter coragem, porque ele está te chamando. Vai, ele está te chamando. Jesus disse: deixa a sua capa e vem. Estava frio. Era o mês de outubro, deslumbrando frio. Ventava frio, ele estava com a capa. E ali foi aquele grande milagre do cego. E aí vocês sabem a história. Jesus segue, continua, passa pelo tanque de Betesda, encontra 10 leprosos no caminho, encontra aquele cortejo fúnebre da viúva de Naim. Jesus começa a revolucionar. E foi morto, ressuscitou e foi ao céu e mandou o Espírito Santo, a unção que veio sobre a igreja primitiva. E essa unção está até hoje em cima de um povo. E esse povo somos nós. Eu já tenho abrido os meus olhos, eu tenho curado a sua cegueira, eu tenho curado a sua lepra que é pecado. Eu levou sobre si todas as nossas dores. Vocês querem isso? Ficamos de pé então. Eu não sou mais imundo. Você não é mais imundo. Eu te lavou no sangue. Ele tem te purificado com o sangue carmesim. Ah, se você está alegre por isso, pela liberdade, fale desse amor de Deus. Isso, incendeia onde você passar. Você tem uma unção sobre você. Ignore os seus inimigos. Eles é preciso vir. Vai nos, talvez, tirar-nos do conforto às vezes. Sim, é preciso. Precisamos às vezes por um momento de loucura da vida do bom sentido. Porque para ser cristão, uma vez falta um pouquinho para ser louco. E às vezes, olha, você tem que ter desafio, desafiar você, desafiar todo mundo ao seu redor. Eu creio em Deus. Sim, o pastor de uma igreja, certa vez, 3 meses de seca, e ele estava assim: ó, igreja, vamos orar para Deus mandar chuva, vamos orar 30 dias, quem quer orar comigo? E ele ficou tudo quietinho, ninguém falou nada. Amém, igreja, vamos orar para chover. E a previsão deu que tinha mais 3 meses. Já é 3 meses, a previsão agora é para chover só em janeiro. O pastor falou assim: olha, eu vou começar segunda-feira aqui uma campanha de oração para Deus mandar chuva. E se em 30 dias Deus não mandar chuva, eu fecho a porta da igreja e vou embora da cidade. A igreja falou assim: o pastor agora endoidou, dá uma vez seguir. Agora o pastor ficou doido. Segunda-feira, irmãos, oração aqui para Deus mandar chuva. Segunda-feira chega os desconfiadinhos. Será que o irmão fulano, sabe o que vai? Quem que vem? Desconfiadinho. Aí daqui a um pouco chega a irmã Maria José, estou dando nome, tá? A irmã Maria José chega com assim na cabeça, guarda-chuva debaixo do braço. Chegou, foi atrás da porta, colocou o guarda-chuvinho dela, encostou, veio para o altar e começou a orar. Começou 7 horas a oração. Vamos orar, todo orando. 7h30, 7h40, um barulho no telhado. E quando ela chegou, alguém falou assim: ué, irmã, você ficou doida? Fosse doida? Eu não conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus, eu sei quem é Ele. 7 horas, 7h40, um barulho no telhado. Barulho, comentando. E foi chuva. E aí, quando terminou a oração, 8h30, não dava para ninguém ir embora. E chovendo, a mamãe José foi atrás da porta, pegou o guarda-chuvinha, e saiu cantando: chuvas de bênção do céu. Quem crê, tudo é possível.
Aleluia. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Jesus é o nosso Jesus. E o Senhor, Pai, mais uma vez moveu ao nosso favor. Ele moveu a seu favor, irmão. Ele moveu ao seu favor, irmão. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. É aquele mesmo Jesus. Foi Ele que te buscou. Você está aqui nesta noite porque Ele te trouxe. Você vem crendo na sua bênção. Segure a sua bênção. Segure a sua cura. Segure a sua libertação. Dá glória a Deus. Fica firme na presença dEle. Você pode agradecer a Ele nesta hora. Ele te renova nesse instante. Senhor, nos sustenta, Senhor, no estímulo, na alegria, no ânimo. Obrigado por tudo que o Senhor nos fez nesta noite. Senhor Jesus, continue abençoando o pastor Paulo Mendes, seu ministério, a região onde ele milita, sua família. Obrigado, Senhor, ter trazido ele aqui nesta noite. O Senhor moveu através deste vaso. Agora, com a bênção que o Senhor nos deu, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Que esta chama vai ardendo dentro de nós. Você vai falando de Jesus, vivendo com Jesus, andando com Jesus, alimentando de Jesus. Obrigado, meu Pai. Que a graça do Senhor seja sobre cada um. Nos leve em paz para os nossos lares. E quando esta porta abrir novamente, permita nós adentrarmos aqui dentro para te cultuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã, e vamos para os nossos lares abençoados.